Uma explosão tão forte que obrigou a fundar uma capital inteira do zero. Parece roteiro de filme de ação, não é? Mas essa é a história real, e quase esquecida, de como uma das maiores capitais do Brasil teve que ser reinventada após um desastre devastador. No finalzinho do século XIX, Fortaleza, ainda uma cidade provinciana, e em crescimento, guardava um segredo perigoso no coração do seu centro urbano. Um enorme depósito de pólvora. Era o paiol da cidade, um local que armazenava todo o material explosivo do exército na região. Ninguém imaginava o poder de destruição que estava contido ali, bem ao lado de casas, igrejas e comércios. Até que, em uma tarde que parecia comum, o impensável aconteceu. Mas, antes de continuar, por favor dê o seu like, compartilhe e se inscreva para mais curiosidades incríveis sobre o nosso passado. Obrigado. Vamos continuar. Uma explosão cataclísmica, de proporções nunca antes vistas, rasgou os céus de Fortaleza. O som foi ensurdecedor, ouvido a quilômetros de distância. Uma onda de choque varreu a cidade, e em um piscar de olhos, quarteirões inteiros simplesmente desapareceram. Onde antes havia ruas movimentadas, agora existiam crateras gigantescas. Prédios históricos, símbolos da identidade local, desabaram como se fossem feitos de papel. Igrejas centenárias racharam ao meio, testemunhas silenciosas da fúria da explosão. Dezenas de pessoas perderam a vida instantaneamente, e centenas ficaram feridas, em meio a uma nuvem de poeira, fumaça e desespero. Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso canal. A história que vou contar hoje é uma daquelas que mostram como, das maiores tragédias, podem surgir as mais incríveis transformações. Antes de mergulharmos nos detalhes desse evento chocante, peço que você já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim, você não perde nenhuma das nossas viagens pelo passado e nos ajuda a trazer mais conteúdos como este. Muito obrigado pelo apoio e vamos voltar para o caos que se instalou em Fortaleza. Imagine a cena. O centro da cidade, o coração pulsante de Fortaleza, estava em ruínas. As ruas ficaram irreconhecíveis, cobertas por escombros, destroços de construções e os pertences das famílias que perderam tudo. O pânico tomou conta da população. Ninguém entendia direito o que tinha acontecido. Era um ataque, um fenômeno da natureza. A verdade era ainda mais assustadora. A própria cidade havia se tornado uma bomba relógio sem que ninguém soubesse. O depósito de pólvora, localizado de forma imprudente, numa área densamente povoada, foi a causa de tudo. As investigações posteriores apontaram para um acidente, talvez um manuseio incorreto ou condições inadequadas de armazenamento, mas naquele momento, a única certeza era a destruição. A tragédia expôs uma falha grave de planejamento e segurança que custou caro demais. A fortaleza diante da explosão não existia mais. O impacto foi tão brutal que a reconstrução não era uma questão de apenas reparar o que foi quebrado. Era preciso repensar a cidade inteira. As autoridades e engenheiros da época se viram diante de um desafio gigantesco, mas também de uma oportunidade única. Como reconstruir sobre as cinzas? Como garantir que uma tragédia como essa nunca mais acontecesse? A resposta não estava em simplesmente erguer novos prédios onde os antigos caíram. A resposta estava em um redesenho urbano completo. A explosão do paiol de pólvora foi o catalisador que forçou Fortaleza a se modernizar. O desastre obrigou a elite governante a olhar para o futuro e a planejar uma cidade que fosse não apenas mais segura, mas também mais funcional, mais bonita e mais preparada para o crescimento que o século XX prometia. A partir daquele ponto, o plano era ambicioso. Engenheiros e urbanistas foram convocados para projetar uma nova fortaleza. O traçado antigo, de ruas estreitas e tortuosas, herança do período colonial, daria lugar a um desenho mais moderno e organizado. A ideia era criar avenidas largas e retilíneas, que permitissem uma melhor circulação de pessoas e mercadorias. A ventilação e a iluminação natural, conceitos de higiene urbana que ganhavam força na época, foram prioridades. O centro da cidade foi completamente reconfigurado. Novas praças e espaços abertos foram projetados
para serem os novos pontos de encontro social e lazer da população. Bairros inteiros foram planejados do zero, com traçado geométrico quadriculado, que facilitava a expansão e a organização dos serviços públicos. Essa nova fortaleza começou a tomar forma literalmente sobre os escombros da antiga. O processo foi longo e complexo. Envolveu desapropriações, novas leis de zoneamento e um investimento maciço de recursos. Mas o resultado foi transformador. A pequena vila costeira, marcada pela tragédia, começou a se erguer como uma capital moderna e planejada. O planejamento urbano, implementado após a explosão, foi fundamental para que Fortaleza pudesse absorver o crescimento populacional e econômico das décadas seguintes. As avenidas largas que foram traçadas naquela época são, até hoje, algumas das principais artérias da cidade. A estrutura planejada permitiu que Fortaleza se tornasse um dos centros urbanos mais importantes do Nordeste brasileiro. É fascinante pensar que do caos absoluto, da dor e da perda, surgiu uma nova ordem. A explosão, por mais terrível que tenha sido, funcionou como um ponto de virada na história da cidade. Ela forçou uma ruptura com o passado e abriu caminho para um futuro que, talvez, demorasse muito mais tempo para chegar de outra forma. Mas a história de cidades brasileiras, que renasceram da destruição, não para em Fortaleza. Outro exemplo, talvez ainda mais dramático, é o da comunidade de Canudos, no sertão da Bahia. Diferente de Fortaleza, onde a destruição foi um acidente, em Canudos, a aniquilação foi deliberada. Um projeto de guerra. No final do século XIX, Antônio Conselheiro, um líder messiânico, fundou o Arraial de Belo Monte, mais conhecido como Canudos. Em pouco tempo, o local atraiu milhares de sertanejos pobres, ex-escravos e pessoas desiludidas com a recém-proclamada República. Eles buscavam uma vida comunitária, baseada na fé e na partilha, longe da opressão dos coronéis e do governo. Canudos cresceu rapidamente, tornando-se uma das maiores concentrações populacionais da Bahia. Um verdadeiro desafio. A ordem estabelecida, a elite agrária e a Igreja Católica viam Canudos como uma ameaça. O governo republicano, por sua vez, enxergava o movimento como uma afronta monarquista e separatista. A tensão escalou rapidamente, e o que se seguiu foi uma das guerras mais sangrentas da história do Brasil. O exército brasileiro enviou 4 expedições militares para destruir Canudos. As 3 primeiras foram vergonhosamente derrotadas pela resistência feroz dos seguidores de Conselheiro, que conheciam o terreno árido da Caatinga como ninguém. A 4ª expedição, no entanto, foi implacável. Com milhares de soldados e armamento pesado, incluindo canhões modernos, o exército cercou o arraial. A batalha final foi um massacre. Canudos foi bombardeada incessantemente por dias. Caça por caça, a comunidade foi incendiada e destruída. A população, que chegou a ter cerca de 25 mil pessoas, foi praticamente exterminada. Homens, mulheres e crianças, que não morreram em combate, morreram de fome, sede ou foram executados. Após a rendição, o Arraial de Belo Monte foi riscado do mapa. Ao final da guerra, em 1897, não sobrou pedra sobre pedra. O local onde existia uma comunidade vibrante e autossuficiente tornou-se um campo de ruínas e morte. O governo fez questão de apagar qualquer vestígio de Canudos, numa tentativa de apagar também a sua memória. Por décadas, a área permaneceu abandonada, um testemunho silencioso da brutalidade do conflito. No entanto, assim como em Fortaleza, a destruição não foi o fim da história. Nos anos 50, o governo decidiu construir um grande açude na região UA-UDD Cocorobó. A ironia do destino é que as águas da represa acabaram por submergir as ruínas da antiga Canudos. O palco da guerra foi coberto por um lago artificial, como se a natureza, com a ajuda do homem, estivesse tentando lavar as manchas de sangue do passado. Mas a memória de Canudos era forte demais para ser afogada. Com a construção do açude, uma nova cidade precisou ser erguida para abrigar os moradores da região, incluindo os poucos descendentes dos sobreviventes da guerra. Assim nasceu a nova Canudos, uma cidade planejada,
construída nas margens da represa. Essa nova cidade carrega o peso e a herança de sua predecessora. Ela não é apenas um conjunto de casas e ruas. É um símbolo de resistência. A história de Antônio Conselheiro e seus seguidores é hoje celebrada e estudada. Parques estaduais e memoriais foram criados para preservar a história do conflito e honrar as vítimas. A Nova Canudos vive hoje da agricultura irrigada pelas águas do açude que cobriu a antiga cidade, transformando o cenário de seca e morte em um lugar de vida e produção. É um renascimento complexo, cheio de significados. A destruição total e deliberada deu lugar a uma nova comunidade que, embora diferente, se esforça para manter viva a memória de sua origem trágica e heróica. Tanto a história de Fortaleza quanto a de Canudos nos mostram, de maneiras muito diferentes, a incrível capacidade humana de reconstruir e recomeçar, mesmo diante da aniquilação total. Em Fortaleza, um acidente terrível forçou uma modernização urbana que redefiniu o futuro da cidade. A explosão foi o empurrão violento para uma nova era de planejamento e crescimento. O redesenho da capital cearense, com suas avenidas largas e traçado geométrico, é um legado direto daquela catástrofe. A cidade que vemos hoje, vibrante e cosmopolita, foi moldada pelas lições aprendidas com a destruição. Da dor e do caos, nasceu uma ordem que permitiu a Fortaleza se tornar a metrópole, que é Raim Canudos. A destruição foi um ato de guerra, um projeto de extermínio. A comunidade foi varrida do mapa e sua memória intencionalmente suprimida. Mas a resiliência do povo e a força da sua história não permitiram o esquecimento. O renascimento de Canudos não foi apenas físico, com a construção de uma nova cidade. Foi, acima de tudo, um renascimento cultural e memorialístico. Hoje, a Nova Canudos e os projetos de memória na região garantem que a saga de Antônio Conselheiro seja contada não como a história de fanáticos derrotados, mas como um épico de resistência popular e luta por justiça social. Essas duas histórias, embora separadas pela geografia e pelas circunstâncias, convergem em um ponto central: o renascimento após a destruição. Elas nos ensinam que mesmo nos momentos mais sombrios, quando tudo parece perdido, há uma semente de futuro, seja através de um novo plano urbano que cria uma metrópole moderna, ou da memória persistente que ergue uma nova cidade sobre as cinzas de um massacre. A vida encontra um caminho para florescer novamente. É a prova de que cidades, assim como as pessoas, podem se reinventar e encontrar força na própria diversidade para construir um amanhã diferente. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou de conhecer essas histórias incríveis, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!